Mais um destaque agora, a gente fala sobre economia. Veja só, Augusto, sob efeito do trancamento imposto por governadores na pandemia, o Brasil perdeu quase 600 mil empregadores no intervalo de 2 anos. A situação preocupa especialistas em razão do efeito multiplicador no mercado de trabalho. Quando uma empresa fecha as portas, a renda de mais de uma pessoa, chefe e funcionários, é colocada em risco. No segundo trimestre de 2019, já no governo Bolsonaro e antes de os governadores ordenarem o Fique em Casa, o país tinha 4,3 milhões de empregadores. Foi a maior marca para o intervalo de abril a junho na série histórica, com dados a partir de 2012. Devido à pandemia e com as regras impostas por chefes estaduais, o número passou a cair em 2020 até atingir 3,7 milhões no segundo trimestre de 2021. Augusto. O presidente Bolsonaro, ele foi acusado de esquecer o combate à pandemia por pensar só na saúde da economia. Agora ele está sendo acusado pela má saúde da economia. Essa não dá, não bate. Tá? Aí já é exagerar, mesmo levando em conta que a imprensa supera todas, né, as previsões aí apocalípticas. Tá? Não dá. É fruto do que fizeram os governadores, essa quebra de empresas. E ponto final. Não adianta fugir à responsabilidade agora. Os mesmos governadores que agora tentam responsabilizar o presidente da República, eles têm falas em vídeo que ele diz: estamos pensando na saúde, na vida. Só pensamos na vida, não pensaram na vida das empresas. Também o que tem tudo a ver com a vida dos brasileiros, que delas dependem para sobreviverem. Então agora, os governadores que assumam a responsabilidade pelo que fizeram e tentem explicar ao eleitorado que agiram corretamente. Diga, Fiuza. Olha, a gente está aqui já há bastante tempo convidando, né, o cidadão, convidando o observador a perceber o que está acontecendo. Não dá para você olhar para essa historinha toda, desde a origem do SARS-CoV-2, e ficar olhando um palmo adiante. Você tem que olhar esse quadro. Nós temos falado aqui sobre esse quadro o tempo todo, né? Quantas alegorias místicas foram apresentadas aí em nome da ciência? Por exemplo, antes do lockdown, né, só para convidá-los de novo a olhar o quadro completo. Abre a lente aí, abre a grande angular. Falávamos, bem, de onde veio esse vírus? Havia especulações. A hipótese dele ter vindo de laboratório, mesmo com infectologistas credenciados, premiados, dizendo que era pouco compreensível aquela evolução natural do vírus, quando falávamos disso, vinham aí os senhores da verdade em cima, com gosto de sangue na boca. Cala a boca, não publica, cancela. Vocês acham normal esse tipo de conduta? Vocês acham normal quando está falando de ciência, vem um cala-boca do outro lado? Vocês não estão percebendo isso? Quem é que ainda não percebeu? Então, era assim. Hoje, isto é formalmente investigado. O Senado americano está investigando, inclusive a participação do senhor Anthony Fauci, que é assessor de saúde da Casa Branca e que é não só aquele que espalhava que essa hipótese era proibida de laboratório, como foi o primeiro a falar em vacinar crianças. Vocês vão ligando os pontos, né, para entender de uma vez por todas que esse jogo não é limpo. Todo o jogo das autoridades na pandemia não é um jogo limpo. Então, o lockdown. Falávamos aqui, onde é que está a lógica? Bom, tudo bem, existe mesmo uma proposição científica sobre um comportamento sem precedentes da humanidade, que ela vai conseguir um tipo de isolamento social, distanciamento social absoluto, chamado lockdown, fique em casa. Ótimo, vamos lá ver o que é. Nunca apareceu um único estudo indicando que uma área mais severamente trancada dessa maneira estúpida e sem critérios e sem proteger vulneráveis
foi mais bem sucedida no enfrentamento à pandemia do que uma área menos, uma área, por exemplo, que fez, como a famosa experiência sueca, né, que fez, procurou o distanciamento, procurou o bom senso. Falávamos isso sempre aqui. O que nós vimos associado ao lockdown? Nós vimos isso, quebradeira de empresas e pequenas empresas e pequenos estabelecimentos. Vocês continuam não ligando as coisas? Vocês não entendem a estratégia por trás disso? Mas olhem a grande angular, né, dessa cena. Então, nós vimos a violência da quebra de cadeias de produção. Essa inflação que chega hoje, é óbvio que ela tem a ver com essa desorganização da economia. Mas nós não vimos só a violência quebrando empresas, nós vimos a violência quebrando pessoas. Nós vimos esses tiranetes se inflando com essa oportunidade de ser autoritário. Edinho Silva, em Araraquara. Isso é um estudo de caso antropológico. O homem, para ser estudado até de forma psicanalítica, ele foi lá, ele pegou esse jargão aí, esse slogan, e ele saiu maltratando a sua população. Pessoas passaram fome. Eu estou citando esse exemplo que é o mais caricato, mas foram muitos outros aqui no Rio de Janeiro. Esse prefeito Eduardo Paes que pinta a palavra afeto num posto salva-mar e manda a sua guarda descer o cacete em mulher. Eu não estou pensando, imaginando que isso aconteceu, não. Eu vi. Tem foto, tem filme. Pancada na população. Toque de recolher. Então é isso, é esse o pacote, né? E nós estamos ainda dentro deste mesmo problema, desse problemão, com todas as diretrizes de saúde, incluindo as de suposta imunização, dentro desse pacote. Então, é isso. A gente ainda tem a chance de não mergulhar numa grande depressão, de não mergulhar numa ditadura que vai cercear todos esses direitos, não só os direitos econômicos. Você, Zé? Quer uma notícia aqui? No dia 18 do mês que vem, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, convoca finalmente a casa para funcionar normalmente. Só no mês que vem. Aí é o seguinte, a gente pensa logo em deputados, né? Não, não é só deputados, não. Funcionários estão todos em casa. Eu me lembro uma vez aqui que um presidente da Câmara exigiu que todos os funcionários fossem trabalhar. Sabe o que aconteceu? Não coube todo mundo na Câmara. Os estacionamentos ficaram lotados, existem imagens aéreas mostrando que não tinha lugar para guardar tanto carro na esplanada dos ministérios, houve engarrafamento e os gabinetes não cabiam os funcionários contratados pela Câmara dos Deputados. Esta pandemia, eu estou dizendo isso porque esta pandemia aqui em Brasília, ela mostrou um lado ali do funcionário público que sabe se adaptar às benesses, né? E quase todos estão trabalhando de casa, fazendo esse home office diferente, né? Eterno, né? E os tribunais superiores, alguns já estão trabalhando até no exterior, para se ter uma ideia. Quando voltar, vai ser uma readaptação geral. Gente vindo do exterior, gente que estava, sei lá onde, no interior, na praia, trabalhando ali pelo computador. É uma nova realidade, mas no serviço público, e eu estou avaliando exatamente isso, fica muito difícil de avaliar exatamente qual é a possibilidade de trabalhar, qual é o grau de comprometimento, de rendimento desse trabalho à distância. Senhores, não foi uma semana, a ideia era uma semana, no máximo 15 dias. Nós já estamos há quase 2 anos nessa situação. É impossível continuar assim. Senhores, é preciso voltar à normalidade, mesmo que esta nova normalidade seja uso de máscara, proteção individual, vacinas, enfim, uma série de cuidados. Mas é preciso, sim, urgentemente voltar à realidade. Isso não é possível que alguém não tenha essa visão, né? De que o mundo precisa voltar à normalidade e urgente. Agora, voltando àquelas primeiras medidas de lockdown, de fechar tudo,
né, de parar o mundo, parar o país, aquilo ali foi uma loucura. Eu acho que o empresário brasileiro deve ser homenageado através de um monumento. Um desses grandes monumentos aí que são questionados em São Paulo, um desses devia ser um monte de empresário trabalhando, porque haja criatividade, haja coragem para colocar o seu dinheiro numa situação tão instável, em que o governador abre, fecha, aí depois vem o prefeito e não sei o quê, e exige sei lá o quê, atestado de vacina, coloca o dono do restaurante como fiscal e ele não recebe para desempenhar aquele papel de fiscal e ele está pagando caro em impostos para que os fiscais possam trabalhar. Quem tem que fiscalizar é o Estado. É o Estado que tem essa competência legal e recebe muito. Os salários são altos dessa área de fiscalização, né? Colocaram um empresário, 600 mil empregadores. É um número assim horroroso, porque cada empresa dessa, além, evidentemente, dos empregos, das famílias, cada emprego tem pelo menos 5 dependendo daquele trabalhador, né? Família, filhos, enfim, dependentes. Essa é a média. Então, imagine a multiplicação disso. Além do que o empresário, que eu sugiro que seja erguida uma grande praça com um monumento ao empresário brasileiro, apostou ali sonhos de uma vida inteira. Quando fecha uma porta dessa, é uma tristeza, porque além, evidentemente, dos empregos e da movimentação social de compra e venda, né, tem um sonho de uma pessoa que apostou tudo ali e que trabalhou muito mais do que a lei permite a um trabalhador comum. O dono da empresa trabalha o dobro ou o triplo e estão aí sonhando com a possibilidade de 60 horas semanais trabalhadas, né? Enquanto a CUT trabalha para reduzir de 40 horas semanais trabalhadas. Então é isso, é triste, 600 mil empresários que fecham as portas, seus sonhos e os empregos diretos e indiretos gerados ali. Tudo isso sabe por quê? Esse fechamento geral, né? Esse fechamento eterno. O cuidado deve ser tomado, a vacina e tal, mas obrigar um empresário a fechar as portas é demais. E eu volto a elogiar um empresário que se virou e conseguiu ou entregar pela internet ou não sei o quê, se virou e está sobrevivendo, e falo dos outros que sobreviveram. Você, Ana? Olha, Vitor, eu acho que o Augusto, o Fiuza e o Zé já resumiram muito bem, né, o que aconteceu aí com a conta, né, que finalmente chegou, e essa conta chegou muito aí apoiada, uma conta triste, uma conta profundamente preocupante, muito com apoio daqueles que fizeram o lockdown gourmet, o fique em casa gourmet, o fique em casa do Instagram. Você que precisa trabalhar de dia para pagar o jantar à noite para sua família, você fica em casa enquanto eles foram para o Instagram postar vinhos, queijos com a hashtag fica em casa. Você fica em casa aí tentando colocar o mínimo de comida na mesa da sua família, enquanto os que tweetam hashtag fica em casa, tweetam ostras, tweetam gin, tweetam vinhos caros, falam sobre lagostas. É a hipocrisia, né, da pandemia, né, Vitor? A hipocrisia da pandemia, ela veio com tudo, principalmente depois que nós vimos que a conta já tinha começado a chegar, né, no final do ano passado. E aí os dados da ciência começaram a aparecer, né, sobre as vacinas, imunização natural, as outras cepas que começaram a aparecer, e nada disso pôde ser discutido. Absolutamente nada disso, porque cala a boca e fica em casa e ninguém pode discutir. E a conta chegou. Agora, tudo isso, Vitor, só para finalizar, tudo isso está muito junto, né? O fica em casa, o cala a boca, os checadores checando cidadãos, não pode questionar sobre a vacina.
E saiu do ar a imagem da Ana, mas acho que deu para concluir e acompanhar a conclusão do comentário dela. Agora são 6 horas e 57 minutos.